Olá, sou o professor Dickson Cossetti do curso Direto ao Ponto. Falaremos acerca do foro privilegiado, assunto dos mais relevantes para quem vai fazer prova agora em 2022, sobretudo para aqueles candidatos que vão fazer a prova discursiva do TJDFT. Antes, aquele aviso, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se, clique aí no sininho para receber a notificação dos novos vídeos e também coloque aqui nos comentários o que você achou deste vídeo e se você quer que eu debata algum outro tema, escreva aqui também. Tudo isso vai facilitar o nosso trabalho e vai ajudar bastante aí a divulgar a redação discursiva para mais pessoas. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Foro privilegiado, o famoso foro por prerrogativa de função. Grosso modo, foro privilegiado, ele é um tipo de benefício, ele é um tipo de privilégio que garante a determinadas autoridades, a determinados cargos, ou ainda a determinadas pessoas que ocupam esses cargos, que elas sejam julgadas por instâncias superiores. Ele diz respeito ao julgamento na esfera penal. Nesse sentido, o foro por prerrogativa de função não é algo que tem a ver com a pessoa, ele é algo que tem a ver com o cargo. Ele está diretamente atrelado ao cargo que a pessoa ocupa. Dickson, entendo então que o foro privilegiado é um elemento muito importante para a vida pública. Sim, de uma certa forma a gente entende que o foro privilegiado ele é um elemento fundamental para o exercício da atividade de um político, por exemplo, de uma autoridade. Ocorre que o foro privilegiado, quando a gente considera essa garantia, esse benefício, essa prerrogativa de determinados cargos, de determinadas funções, ele realmente tem uma finalidade muito interessante, uma vez que ele vai possibilitar aquela autoridade que ela desempenhe o seu trabalho, as suas atividades, as suas funções, sem temer um tipo de represália, perseguição de qualquer sorte ou ainda qualquer tipo de contenção à sua atuação. Dessa forma, o foro privilegiado ele pode ser um mecanismo muito relevante para garantir uma boa prestação do serviço público, seja para um político, seja para, por exemplo, um presidente de um tribunal, um chefe do Poder Executivo, chefe do Poder Legislativo, ou ainda seja para aquele que ocupa um cargo que tem uma certa relevância no cenário político nacional. Todavia, o que a gente pode falar é que o foro privilegiado ele vem sendo deturpado, ele vem tendo a sua finalidade deturpada nos últimos anos. Primeira coisa que a gente tem que destacar aqui é que nós temos milhares de autoridades no Brasil que possuem foro privilegiado. E aí você vai me perguntar, mas tem essa necessidade? Não, é uma das principais críticas daqueles que são contrários ao foro privilegiado é a quantidade de autoridades que gozam aí do foro por prerrogativa de função. Nesse sentido, muitos dizem que o foro privilegiado ele ataca diretamente o artigo 5º da Constituição Federal, no que se refere ao princípio da igualdade. Lembra que a gente vai lá no artigo 5º e vê lá que todos são iguais perante a lei? O foro privilegiado ele costuma demonstrar que as coisas não são bem assim. Exemplo disso, vamos pegar um fato aqui acontecido na Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato todo mundo conhece, você sabe que a Operação Lava Jato ela foi realmente um marco institucional, um marco histórico no combate à corrupção. Mas será que foi desse jeito mesmo? Quantas autoridades foram condenadas? Quase 50 autoridades foram condenadas na Operação Lava Jato. Mas quantas autoridades estão presas até hoje? Só uma única autoridade. Sabe quem é? O Sérgio Cabral. Ele foi o único cara que foi condenado e que está preso até hoje. Todos os outros estão livres, todos os outros que foram condenados estão livres. Daí, a gente já pode tirar uma bela noção de que o foro privilegiado, infelizmente, vem sendo utilizado como instrumento de impunidade. Se a gente adicionar mais 2 itens aí a essa receita, mais 2 ingredientes a essa receita de impunidade, quais sejam? Morosidade judicial. A gente sabe que, infelizmente, o número de processos para os tribunais é enorme e os tribunais não têm servidores suficientes para atender a tudo isso. Não é só juiz, a gente está falando de todos os serventuários da justiça. Há uma carga de trabalho muito grande. A morosidade judicial, em regra, ela não tem a ver somente com uma falha específica do judiciário, ela não tem a ver
com uma falha específica ali dos tribunais. Ela tem a ver, antes de tudo, com o excesso de trabalho que nós temos, com o excesso de processos que nós temos hoje no Brasil. E, claro, com a falta de servidores. Não obstante a isso, temos de entender que o foro privilegiado, adicionado à morosidade judicial e a quantidade de recursos possíveis no Código de Processo Penal brasileiro, evidentemente que isso vai ocasionar aí a não condenação de muita gente. A impunidade é um mal que assola o Brasil, mas a impunidade ela assola o Brasil especialmente no que se refere aos presos ricos, as pessoas poderosas, as pessoas que têm dinheiro. Nesse sentido, o foro privilegiado ele pode atentar diretamente o princípio da igualdade, a questão aqui que envolve a igualdade entre as pessoas, sobretudo um tratamento em relação à lei. Dixon, eu entendi, mas o que você acha? O foro privilegiado ele tem de continuar existindo ou não? No meu modo de entender, eu acho que o foro privilegiado ele é essencial para uma autoridade agir de forma livre, para que ela represente a sociedade, ela represente os interesses da sociedade de uma forma plena, sem medo de sofrer qualquer tipo de represália. Mas eu acho, por outro lado, que o foro privilegiado ele deve, de uma certa forma, ser restringido a determinadas autoridades, a determinados cargos. Infelizmente, a sua finalidade, o seu objetivo, ele foi deturpado. Portanto, a gente tem de rever esse conceito, a gente tem de rever as autoridades que podem gozar desse benefício. O foro privilegiado é um instrumento muito relevante para a democracia, mas, de fato, ele é um instrumento que pode ser uma porta para a impunidade, como a gente vem vendo, como a gente já viu em outros momentos. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!